Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aguardar uns 2 minutinhos no máximo aí para o pessoal entrar, tá? Oi, prof. Olá, tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Vamos esperar só mais um tiquinho só para ver se entra mais alguém e a gente inicia, tá? Oi, prof. Tudo bom, Saito? Tudo certo. Então, tá bom. Só vou responder um cliente aqui, gente, só um pouquinho. Vamos lá. Estou gravando, né? Senão eu acabo esquecendo, que de vez em quando é meio que normal acontecer. Deixa eu ver se a gente vai fazer hoje. Hoje acho que a gente ficou de falar um pouquinho sobre anatomia externa, tá? Inclusive, meu plano estava com erro, pulou esse dia de hoje, tá? Então, a gente vai fazer um pouquinho, vai ver um pouquinho sobre anatomia. Deixa eu ver se é isso aqui que eu quero. Acho que é essa aqui que eu quero primeiro. Deixa eu ver. Acho que é essa aqui mesmo, que nós vamos ver primeiro. Depois a gente continua na outra. Bom, deixa eu aumentar aqui. Prontinho. Vou minimizar aqui, porque senão o pessoal que fica lá em casa, né, acaba picotando um pouquinho. Então, vamos ver um pouquinho sobre a anatomia externa aí desses insetos, tá? Dar uma relembrada um pouquinho, e aos poucos a gente vai inserindo mais informações também sobre a anatomia desses insetos, tá? A gente conseguiu nas outras disciplinas fazer uma anatomia, uma morfologia aí mais simplificada, mas que agora a gente dá um pouquinho mais de noção, uma vez que a gente está tratando realmente da entomologia, e para quem depois se interessar, né, de ser um entomologista realmente, então já não entra muito nessa área às cegas, né? Pode, então, conhecer um pouquinho mais realmente desses insetos, tá? Bom, quando a gente fala em insetos, né, a gente está falando num grupo bastante grande e diverso, né, e que possui, então, morfologias aí, né, características bem diferenciadas uma das outras, que é assim que a gente acaba reconhecendo cada um desses grupos, né, seja a gente está falando de um coleóptero, ou de um lepidóptero, ou então está falando, então, que nem, por exemplo, dos gafanhotos, né, dos ortópteras. Então, a gente vê que eles têm características próprias, né, mas que todos eles vão mostrar, então, divisões corporais que são idênticas, né? Então, essa divisão, então, de regiões corporais.
A gente coloca sempre, né, essa figura do gafanhoto, que já é de lei a gente tomar um gafanhoto como exemplo de demonstração de regiões corporais, uma vez que ele é bastante visível e fácil de reconhecer essas regiões corporais, né? E lembrar também que a gente tem aqui esse corpo dividido, então, em cabeça, tórax e também abdômen, né? Então, uma cabeça bem definida, um tórax e depois o restante do corpo sendo o abdômen, então. Outra coisa que a gente deve lembrar quando falamos nesse grupo de insetos também é sobre a tagmose, né? Então, esse corpo dividido em tagmas, então, tá? Normalmente nós vamos ter uma tagmose, isso um corpo que é aí por cerca de 20 segmentos que vão compor todo esse corpo, tá? Quando a gente fala tagma, é o quê? Uma região corporal com morfologia e funções específicas. Se eu estou tratando, então, da cabeça, é um tagma, então. Só que esse tagma da cabeça, ele tem uma tagmose, tá? A mesma coisa vai acontecer com o tórax e com o abdômen. É um tagma nele todo, mas que ele também sofreu tagmose. A mesma coisa com o abdômen. O que é uma tagmose, então? Tagmose nada mais é, gente, que a gente ter esses segmentos, né? Um tagma, então, ele é composto por vários segmentos, por vários somitos, né? Quando a gente lembra lá em Anélida, a gente falava em segmentos corporais, e eles eram muito bem divididos, principalmente quando a gente olhava uma minhoca. A gente via aqueles anéis, né? Um anel, um outro anel, e a gente sabia que esses anéis, eles também nos davam realmente a margem, onde começava um metâmero e terminava, né? Onde a gente tinha um anel e o outro anel, a gente sabia que aquela fatia era um metâmero. Quando a gente olha, então, para os insetos, a gente já não consegue mais, então, definir esses metâmeros, então, esses segmentos, quando a gente olha o tagma da cabeça. Porque sofreu tagmose, isso é, fusionou, tá? Então, todos os segmentos que agora fazem parte da cabeça, eles estão fusionados, mas que eles ainda existem. A mesma coisa acontece com o tórax, que existem vários segmentos que se fundiram, mas que eles ainda são presentes. Então, por isso é que a gente diz que... opa, acho que ficou encoberto aqui, gente. Deixa eu só... Eu vou voltar e vou corrigir, porque senão não vai mostrar, tá? Só um instantinho que eu... Deixa eu ver se eu consigo arrumar para vocês, tá? Um segundinho eu arrumo e já volto aí. Ai, não posso minimizar mais do que isso. Espera lá, que eu já arrumo aqui, tá? Vocês vão ficar, acho que meio no escuro, não sei se vocês vão enxergar o que eu estou fazendo ou não, mas eu já faço aqui rapidinho, tá? Vou subir um pouquinho mais, que acabou não cabendo ali, tá? Vamos voltar. Deixa sair essa coisa da minha tela, que senão eu não me acho. Onde que eu estava? Qual era agora, né? Ver todas. Meu Deus, hein? Qual que era o nosso vídeo aqui agora? Esse. Tá dando para ver, pessoal? Voltou? Tá, prof. Ótimo. Então tá bom. Oi, Maria. Bom, então tá aqui. O que é essa tagmose, então? Então, olha lá, nós temos, então, essa tagmose
que ocorreu no tagma da cabeça, que é a fusão desses metâmeros, né, desses somitos que se fundiram, e nós temos o quê? A cabeça, o tagma da cabeça é constituído por 6 segmentos, tá? 6 metâmeros, então, que se fundiram e formaram a cabeça. Em relação ao tórax, olha, temos 3 segmentos que se fundiram e formaram, então, esse único tagma que a gente conhece, né? Essa única região corporal. E o abdômen constituído, então, de 11 segmentos, então, essa região do abdômen, tá? Normalmente, olha, nós temos muito aí apresentando cerca de 20 segmentos, então, tá? É tipo uma média, então. Lógico que alguns podem passar, que nem aqui, olha, deu 16, 17, 18, 19, né? Então, cerca aí fica em torno de 20 segmentos corporais, essa constituição corporal, tá? E aqui mostrando também, olha, essas regiões, como que elas estão separadas, né? 3 segmentos aqui do tórax e depois o resto dos segmentos seguintes, tá? Bom, aqui também da mesma forma mostrando, olha, que são 6 segmentos, então, que nós temos na região da cabeça. Depois, para a região do tórax, olha, nós temos 1, 2 e 3 segmentos, então, para a região do tórax. E depois, os 11, então, incluindo o cerco aqui, que é o 11º, então, constituindo toda essa tagmatização deste tagma, que é o abdômen, então, tá? Bom, quanto a eixo corporal, eles não vão ser muito diferentes, por exemplo, se eu tivesse tentando passar esses eixos corporais de um humano ou de qualquer outro animal, tá? A única coisa que vai dar a diferença aí é que nós ficamos na vertical, né? Nós ficamos em pé sobre 2 pernas, né? Mas, então, ao invés de ser a parte superior nossa da cabeça e a parte inferior, o deles, então, se eu passar um plano de corte, então, ao longo do corpo, eu vou ter a parte anterior e a parte posterior, tá? Aí, em relação, se eu for da lateral, eu tenho essas 2 laterais, esquerda e direita. Também desse inseto, a mesma coisa. Se eu atravesso, então, o corpo desse animal, desse inseto, eu tenho o quê? A parte dorsal, que é as costas, né? E a parte, então, ventral, que é do lado em que esse animal, então, fica sobre o corpo, né? Fica com ela posicionado para baixo, então, tá? Aqui, olha, em relação que está, aqui nós estamos vendo que está citando aqui alguma coisa em relação a um dos apêndices, né, da perna, então, né, a perna posterior, o último par de perna, e que está mostrando uma flechinha aqui, que se eu for em direção desse segmento aqui, desse apêndice, mais voltada para o corpo, né? Então, ela está mais proximal ao corpo. Se eu pego lá o tarso, que é a parte terminal, então, desse apêndice, e que está muito mais longe, então, desse corpo, a gente chama, então, que é a parte distal ou ainda apical, tá? Então, está mais longe. Mesma coisa quando a gente também trata dentro da anatomia humana, é muito parecido também, tá? Bom, em relação a áreas da cabeça, tá? Depois a gente vai entrar bem mais aí para ver, então, especificamente essas partes bucais e tudo mais, tá? Mas que a gente tem áreas que são cefálicas, né? Aí que está relacionada à cabeça, então por isso cefálica, e que nós temos então a parte então que é a frontal, a parietal e a occipital.
tá? Então, nós temos frente, lateral e a vista, então, mais a parte dorsal ou posterior aqui à cabeça, tá? Bom, outras características externas também que determina bastante esse grupo, né, que dá essa característica evidente para os insetos, é a presença de asas, tá, gente? E a gente tem uma diversidade de asas presentes em cada grupo aí diferenciado, tá? Bem simples, acho que vocês recordam, né, que um dos tipos de asa que nós encontramos, então, nesses indivíduos, é o tipo membranoso, né? Então, as asas membranosas aí, elas estão bastante presentes, né? Principalmente quando a gente trata do grupo de dípteros, né? Que são moscas, mosquitos, pernilongos, borrachudos, e também o grupo das lepidópteras, que são as borboletas e as mariposas. Quando a gente fala em Tisanóptera, que parece até um mosquitinho meio parecido com uma borboletinha, né? Também vai apresentar essas asas membranosas, assim como também as odonatas, né? Que são as libélulas. Então, também vão apresentar, então, essas asas membranosas, tá? Só que nós temos, então, a gente não falava muito lá dentro da zoologia dos invertebrados 2, né? Sobre os tipos também dentro de asas membranosas ou membranáceas, né? Então, a gente tem as asas membranosas que são nuas e as asas membranosas que são pilosas, tá? As membranosas que são nuas, gente, é bem isso aqui que a gente vê. Sempre quando a gente olha uma asa de mosquito e das libélulas, que é lisinha, tá? É como se fosse uma redinha e que eu não enxergo, ela parece ser bastante lisa. As pilosas já estão mais relacionadas a essas onde você vai ver uma incidência de pelinhos, que ela parece que é plumosinha, tá? Mas que você, olhando a lupa, você vai ver que são como se fosse pelinhos mesmo, bem cheinhos, tá? E que dá essa característica. Você, até a olho nu, você consegue ver a diferença entre uma e outra. Outro tipo ainda de asa membranosa, gente, são as asas das borboletas, que a gente, né, borboletas e também das mariposas, onde a gente vai ver que elas não são nuas, mas também não são pelos, mas são recobertas de escamas, tá? Então, é outra diferença que a gente vê, né, aí dentro dessas asas a qual a gente caracterizava no geral como membranosa, mas que dentro, então, desse tipo de asa, a gente tem essas três características aí, tá? Então, pilosas, né, que são os pelinhos, aí as nuas e também as escamosas. Aqui em vermelhinho, gente, só para mostrar, porque a gente fala, né, díptera, né? Então, só para estar relembrando desse grupo, que a gente fala aqui, normalmente insetos possuem 4 asas, e isso é o que caracteriza a maioria dos grupos, né, das ordens de insetos, tá? Mas que, quando eu chego nos dípteros lá, eu já estou chamando de díptera, por quê? 2 asas. Mas como assim? Os insetos não possuem, né? 2 pares de asas? Possui. Só que olha, ele é bem rústico, bem pequenininho, tá? Quase que a gente não enxerga, muitas vezes aí a olho nu, né? A gente tem que ver isso melhor sob a lupa, mas que ele possui o segundo par de asas também, tá? Que são chamados de halteres, porque ele parece um pezinho mesmo, tá? Aquele halteres que levanta, só que ele tem só uma bolinha de um lado, tá, gente? Então, é bem pequenininho, arredondadinho, uma estrutura muito bonitinho,
que ele não serve para bater, para voar, mas que ele dá, sim, um equilíbrio do voo também, tá? Então, ele vai, é como se fosse um aerofóliozinho ali, ele vai funcionar também equilibrando o voo, né? Ele não serve para o bater, assim como asas de coleópteros também, as asas mais duras não batem, né? Elas são fixas, né? Elas abrem, mas elas não batem em si. Então, essas as diferenças das membranosas aí. Aí, nós temos um outro tipo de asas, que são as pergamináceas, ou ainda chamada de tegminas, tá? Todos os pares de asas, né? Porque a gente falou que tem 2 pares de asas. Esses pares de asas, então, os 2 são tegminas, as 2 são pergamináceas? Não. Normalmente, só o par anterior é que será pergamináceo. Então, a pergaminácea, por isso que já tem esse nome, dá esse tato como se fosse um papel fino, tá? Então, mais grossa, né? Mais resistente do que a membranosa, e ela dá essa aparência de que a gente está tratando, parece um papelzinho, né? Por isso que vem de pergaminho. Então, é somente as asas anteriores que serão terão essa característica. E a gente pode encontrar em quem? Asas, então, que são pergamináceas ou chamadas de tegminas. A gente vai encontrar no grupo dos ortópteros, né, que são os gafanhotos, as esperanças, né, os grilos. Então, esses terão asas pergamináceas. Quem mais? Baratas também terão asas pergamináceas, com um conjunto, então, de membranosa junto, e a mesma coisa esses ortópteros. As asas anteriores também serão pergamináceas, mas as asas abaixo serão, então, membranosas e lisas, tá? Aqui, barata, né, mostrando, já que a gente falou também dela. Aqui, olha, outro tipo de asa, que é a coriácea. A coriácea, ou chamada de élitro também. Então, essa asa anterior também, somente a anterior, tem esse aspecto de asa como se fosse um couro, né? Por isso que a gente fala coriácea, dura, firme, bastante, né? Se você forçar, você vai, tipo, quebrar ela, né? Então, bastante rígida esse tipo de asa anterior, mas que depois nós temos o segundo par de asas, então, que já se trata de uma asa membranosa, tá? Outro tipo de asa que teremos, o hemiélitro. Então, é uma mistura dessa daqui com o quê? Com uma asa membranosa. Então, eu tenho uma parte dessa asa anterior em que ela tem, então, uma parte da estrutura, né? Uma parte dela, então, que é bastante resistente também. Isso a gente vê bastante dentro do grupo dos hemípteros, e especialmente quem? Os heterópteros, e não os homópteros, tá, gente? Falei logo lá no começo, quando eu apresentei as ordens, então, de insetos, né? Que a gente falou sobre hemíptera. Que hemíptera, a ordem hemíptera vai se dividir em 2, que é heteróptera, hetero, já devido às asas. Por quê? 2 tipos de asa, porque é uma mistura para compor uma asa. Hemiélitro, metade élitro e o restante, então, é uma membranosa. E o outro grupo são os homópteros. Homópteros, quem que são? São as cigarras. E cigarras a gente sabe que tem aquela asa mais lisinha. Não tem nada de duro na asa uma estrutura assim, ó, chapada, né? E mais rígida nas asas delas. Por isso que elas são homóptera.
homo, tudo igual, né? Então, tudo homogêneo de um tipo só. Então, dentro de hemiélitro, nós colocamos os hemípteros, porém, nós colocamos o subgênero, então, aqui, que desculpa, a subordem, então, que são a heteróptera, então, tá? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo, prof. Tá. Em relação ao abdômen também, né? Falamos das divisões corporais e uma coisa que a gente tem que olhar aí nessa morfologia, como é que essa forma corporal que esses insetos apresentam também, a gente também vê diversas formas aí diferenciadas. Mesmo sendo, né, iguais, pertencendo a um grupo maior de insetos, dependendo do grupo que a gente está analisando, a gente vai ver que esses, principalmente quando a gente olha a inserção do abdômen com o tórax, ela é diferenciada, tá? Então, se a gente olha lá, a parte do tórax e logo em seguida o abdômen, a gente vê, então, muitos insetos em que a gente vai ver esse abdômen totalmente ali, ó, grudadinho no tórax. Esse tipo de inseto que tem esse tipo de tórax, né, que é quase que a mesma diâmetro, né, que segue, continua essa mesma linha de tórax e abdômen, nós chamamos então de um abdômen céssio, tá? Então, essa inserção que o abdômen faz ao tórax e que eu não vejo nenhum delineamento ali diferenciado, é chamado de abdômen céssio. Um abdômen que não tem mobilidade, né? É fixo, então, tá? Quando, então, nós temos já uma ligação, uma inserção desse abdômen ao tórax, que já tem, então, uma estrutura diferenciada, mais, como é que a gente fala? Mais, como é que eu vou falar? Estrangulada, tá? Mais junta, mais fina, então nós chamamos de abdômen livre, tá? Esse abdômen já tem uma maior mobilidade em relação ao abdômen, em relação a essa inserção que ele faz com o abdômen. Então, isso normalmente a gente vai ver em abelhas, em alguns mosquitos, né? Em alguns outros dípteros ou outras ordens aí dentro de inseto, tá? Outro tipo de inserção que nós temos do abdômen, então, com o tórax, é a presença, então, de um pedúnculo, tá? Uma ligação, então, entre esse abdômen e o tórax, que ela é bastante longa. A gente consegue ver bem definido essa separação, tá? Então, a gente tem ali um segmento bastante grande que faz essa separação aí completa, tá? Normalmente a gente vê isso em algumas vespas, né? Que tem, então, esse pedúnculo aí bastante distanciado e que faz, então, essa ligação, né? Essa inserção entre o abdômen e o tórax. Normalmente, a gente vai chamar, então, esse tipo de inserção de pedunculado, um abdômen pedunculado, ou uma gaster pedunculada, né? Então, já pega até um nome diferenciado que a gente pode chamar esse abdômen de gaster, tá? Então, aqui nós temos exemplo, ó, a barata também, né? Toda ali igual, você não tem nenhum estrangulamento aqui, nada afilado numa cintura, nada aqui. Então, ela tem um abdômen céssio, assim como também os grilos e os gafanhotos que a gente vê, são todos retos, né? A dermáptera, a mesma coisa, enquanto que nós temos um abdômen livre, ó, em moscas, mosquitos, abelhas, né? E aqui a gente já vê o tipo pedunculado, então, que a gente vê esse distanciamento, então, entre o abdômen e a sua inserção até o tórax, tá?
Aqui atrás, mostrando em relação, gente, a algumas estruturas que a gente encontra, então, né, que são chamados de cercos, é o último segmento aí corporal, então, pertencente ao abdômen, tá? Que a gente encontra em alguns nos insetos aí, que é bastante visível. Os cercos das dermáptera é justamente aquela tesourinha, que é o que a gente dá o nome popular para essa ordem, né, que são as tesourinhas, e aqui nos grilos a gente pode ver também, olha, nas laterais eles também apresentam, assim como a gente também vê nas baratas também, tá? Machos e fêmeas, alguns mais longos, né, os machos, mostrando cercos bem avantajados aí, que também compõem esse último segmento abdominal, então, tá? Outra coisa que diferencia e muito também em cada inseto que a gente for olhar é em relação a antenas, tá? Então, a gente tem antenas diferenciadas para diversos grupos. Posso ter dípteros aí com antenas diferenciadas também, tá? E nós temos aqui, ó, uma mosquinha onde a gente tem esse tipo de antena, que é a aristada, tá? Então, a gente vê essa antena principal, mas que ela tem o quê? Tem mais um galinho, parece até uma peninha aqui, né? Onde ela é cheia de aristas, né? Então, tem vários pelinhos ali inseridos, então, nessa antena principal. Esse é o tipo, então, de antena aristada, tá? Encontrada em algumas moscas. Bom, para a gente falar de antena, né, a gente tem que saber também quais são essas regiões aí de uma antena, tá? Então, nós temos lá presente na cabeça, tá? Onde essa antena vai se inserir. Então, nós temos um sulco antenal, tá? Que serve de ponto de articulação da antena, que é onde essa antena vai se iniciar, tá? Então, nós temos lá o sulco e logo o primeiro pedacinho que a gente tem aqui, olha, o primeiro segmento é o escapo. Depois do escapo, a gente tem um pequeno segmento que é chamado de pedicelo, e aí depois nós temos, então, o flagelo, tá? Então, esse flagelo a gente vê que ele tem um monte de segmentozinhos aqui, mas que eles são quase que todos homogêneos, muito parecidos, né? Na sua constituição. Então, cheios aqui de fragmentos para constituir todo esse flagelo. A antena pectinada. Essa antena pectinada é muito bonita, gente, bastante bonita, presente em lepidópteros, né? Então, nas mariposas, principalmente, né? A gente tem essas antenas e elas são muito bonitas e que elas são dessa forma, ó. Vai ter lá as mesmas partes, escapo, pedicelo e depois o flagelo. Escapo, pedicelo e depois todos os flagelos, então, compondo, então, o flagelo todo, tá? Aqui, da mesma forma, ó, antena clavada, vamos ter aqui, ó, essa antena clavadona aqui, mesma coisa, os segmentos, e depois eles se diferenciam em tamanho, mas isso pode diferenciar até mesmo entre machos e fêmeas, tá, gente? Então, eu posso ter fêmeas tendo antenas um pouco menores, menos robustas, né? Dá uma diferencinha entre um e outro, entre os sexos também, tá? A antena flabelada também, olha, é uma antena muito bonita, isso aqui fica fechadinho, mas na hora que ele abre é muito bonito, então a flabelada é nesse estilo aqui, tá? Onde no flagelo nós temos todas essas partes compondo. Antena filiforme é a mais que a gente vê que é a mais homogênea, a menos diferenciada, tá? Assim que ela passa ali dessa parte do pedicelo, o flagelo aqui todo
constitui, olha, esses antenômeros são todos muito iguais, tá? Isso aqui normalmente a gente encontra em cupins, em formigas também, filiforme a gente vê também em baratas, tá? Acho que tem, não tem, eu não coloquei barata aqui, né? Mas baratas também tem. E o que mais aqui? Antena moniliforme. Então, desculpa, gente, ó, essa aqui, tá? Antena filiforme, essa da barata aqui, e essa aqui é a antena moniliforme. Então, em cupins é mais essa daqui. Essa daqui vai ter presença, então, olha, desses flagelos também muito parecidos, moni também, né? Bem idênticos, um antenômero do outro, e a gente pode notar aqui que é bastante cheio de pelinhos, tá, gente? Antenas aí está relacionado a muitas funções, tá? Até mesmo de funções sensoriais, até mesmo de olfato está relacionado também à antena, tá? Então, são estruturas aí bastante delicadas e que fazem todo um diferencial aí na vida desses insetos, tá? Mais antenas, então, olha, geniculada, essa forma aqui, que a gente tem ela muito mais diferenciada, né, na parte, então, mais distal, tá? Mais longe, então, do corpo. Isso aqui é muito mais longo e afilado, bem simples, mas que depois ela se diferencia muito mais nessa parte, então, terminal aqui, tá? Antena cetácea, também bem simples, tem ali o início dela e depois ela como se fosse um espetinho, isso aqui se encontra na efemeróptera, e eu acredito que também a cetácea está presente nas antenas das cigarras, tá? Bem simplesinha, das cigarras, inclusive é muito pequenininha a antena das cigarras. Aqui, olha, do mosquito, antena plumosa. Essa antena é muito legal também, viu, gente? Ela dá uma diferença bastante grande também entre machos e fêmeas, tá? O mosquito da dengue, inclusive, a gente quase que faz a separação entre machos e fêmeas só de olhar pela antena, tá? Então, a gente consegue ver bem essa diferença. Os machos têm uma antena bastante plumosa, bem bonita, enquanto das fêmeas é um pouquinho mais simples, tá? Opa! Esse aqui acabou. Ai, gente, não sei com quanto tempo restante, 10 minutos, tá? Então, vamos lá ver se eu tenho mais um pouquinho da outra aula aqui. Pera lá. Não sei qual que a gente viu. A gente viu essa aqui, gente. Deixa eu ver se é essa que a gente vai ver. Não, não é essa. Essa é a 9? Não. Vamos ver a outra. Deixa eu ver se é essa, tá, pessoal? Isso. Acho que é essa aqui mesmo. Então, tem um pouquinho dessa daqui também, ó, onde a gente também pode ver aqui um pouquinho dessa cabeça, né? Aqui mostrando um pouquinho mais, tá? E já falamos que essa cabeça é formada por uma fusão, então, de segmentos, tá? E é aqui que vai se localizar, então, os principais órgãos desses insetos, né? Que a gente já estava falando. Então, vamos ter aí presentes na cabeça os olhos, que isso incontestavelmente é um desses órgãos sensoriais importantíssimos, tá? Então, nós vamos ter um par de olho, que é composto, chamado de composto. A visão maior vem desses olhos, então, é aqui que esses animais formam imagem, tá? Depois, mais à frente, também a gente vai ver como são formadas as imagens, então, desses olhos, mas que também, além dos olhos,
nós temos presença de ocelos, tá, gente? Algumas mosquinhas e tudo mais, a gente vê perfeitamente esses ocelos presentes em gafanhotos, né? A gente vê, é bastante visível, tá? E esses ocelos são óleos simples, né? Como a gente vem falando. Normalmente mais acima ou entre esses óleos aí compostos, né? Geralmente esses óleos são laterais e bem grandes, né? Dependendo do inseto que a gente está tratando. E esses ocelos são menorzinhos, são pequenininhos e agrupados também, tá? Aqui presente na cabeça também é lógico, as antenas que nós falamos para vocês, né? Que são bastante importantes. E além dos apêndices bucais também, que são muitos e que depois a gente também vai olhar mais a fundo. Olhos, então, ó, simples ou os ocelos, que são pequenos e variam de 1 a 3. Olha lá, sempre a gente, né, acaba enxergando, olha, agrupadinho e tudo mais, tá? Aqui, olha, bem acima da cabeça. Aqui também, olha, esses são os olhos, então, os olhos compostos, né? Bastante grandes, quase que toma, né, a parte total dessa cabeça dessa mosca. E aqui em cima nós vamos ter os grupamentos de ocelos, então, tá? Estão presentes especialmente nas larvas, olha, mas também ocorrem nos adultos. São sensíveis à luz e sombra. Então, ocelos mais direcionado a isso, a intensidade luminosa, tá? Em questão, a formação de imagem está, então, a encargo dos óleos compostos mesmo, tá? Óleos compostos são em número de 2, né, por insetos, ocupando a maior parte da cabeça. São formados por unidades chamadas de omatídeos, que possuem forma hexagonal, então, e que são responsáveis realmente pela formação de imagem, pela visão, então, tá? Então, depois a gente vai ver esses omatídeos como se fossem aqueles, né, losanguinhos lá, e que essas imagens vão ser formadas, né, em partezinhas pequenas que depois serão vistas no total, tá? Outra coisa ali na cabeça também que a gente olha muito quando vê um inseto, né? A gente vê que é tudo meio que cheio de repartições, a gente consegue ver, então, algumas demarcações na cabeça desses animais, né? E isso a gente chama de sutura, tá? Sutura e áreas da cabeça, então. Então, nós temos nessas áreas cefálicas aí, né? Nessa cápsula cefálica, podem ser reconhecidas, então, 5 áreas cefálicas, que têm apenas utilidade descritiva, tá, gente? Não referindo-se a segmentos, então, cefálicos. Essas áreas são geralmente delimitadas pelas suturas, como se houvessem, então, essas emendas ali, tá? Suturas são essas impressões, então, né? Essas emendinhas aí, em forma de sulcos, evidentes na superfície externa da cápsula cefálica. Então, a gente nota aqui bem, olha, que a gente consegue ver, então, essas suturas presentes aí, né? E cada uma delas aí tem o seu nome também, como a gente pode ver aqui, ó. A sutura coronal, frontal, sutura pós-genal, Vou cobrar isso? Claro que não, gente, tá? Mas para deixar vocês cientes disso, porque isso aqui, é lógico, isso daqui é para se especializar depois, né? Isso, obrigatoriamente, você tem que conhecer onde cada sutura, né? Qual é e onde está a coronal de cada grupo de inseto que você vai ver, tá? Só para realmente deixar isso mais claro para vocês. Peças bucais, então, tá? Então, peças bucais aqui começa também esse monte de peça bucal. Então, é sempre bom quando vocês forem estudar, vocês irem olhando lá o que está falando de cada peça bucal em separado
e sempre olhando essa figura aqui, onde é que ela se encaixa, tá, gente? Então, existe aqui a imagem da cabeça, que a gente sempre pega, né, de um ortóptero, e que aqui está mostrando, ó, cada pecinha dessas daqui, da boca, e onde elas estão. Essa daqui, ó, é mais uma parte aqui embaixo que pega isso aqui, tá? Essa daqui é essa aqui. Então, para a gente ir olhando, tá? Então, essas peças bucais, constituídas de uma cutícula bastante rígida, é bem rígido, como se fosse mesmo ali a mesma constituição do exoesqueleto, tá? E é composto de quê? De lábio, um par de mandíbulas, um par de maxilas, o lábio hipofaringe, que é semelhante a uma língua ou uma tromba, dependendo de qual inseto a gente tá falando, e é altamente adaptado aos diferentes hábitos alimentares. Isso é, seja carnívoro, seja fitófago, seja hematófago, a gente, então, vai ter, então, essas peças aí, né? Pelo menos esse básico de peças aí, tendo uma constituição um pouquinho diferente, mas que vão ter esses nomes, então, tá? Às vezes modifica bastante, mas que a gente vai continuar vendo sempre mais em relação aqui a um ortóptero, tá? Pessoal, vou deixar vocês... Opa, como que eu aumento aqui agora? Não vou aumentar, gente. Não sei como é que é. Opa, aqui, ver a Maria Vitória, então. Vamos encerrar hoje, né? Não vou fazer uma aula muito extensa, não, porque nós vamos ter um outro momento para falar mais ainda também de estruturas externas, tá bom? Vamos devagarinho aí, que a gente tem bastante tempo para fazer isso. Beleza? Obrigada, Maria Vitória, por ter aparecido. Obrigado para o Saito e também para a Bianca, tá? Ter participado aí da aula, tá bom? Beijo para vocês, gente. Até mais. Tchau, gente. Tchau, Pro. Boa Beijo. noite. Tchau, Maria. Beijão. Até mais.